Fala pessoal, a gente tinha parado aqui então quando criou o nosso incremento. Agora nós vamos então começar o desenvolvimento da nossa aplicação. Basicamente a gente vai fazer duas páginas, uma de listagem de usuários, outra de cadastro e alteração dos usuários. Então primeiro vamos desenvolver essa nossa aplicação. Então basicamente a gente vai utilizar o Insomnia, abrir o Insomnia para a gente olhar as rotas que tínhamos, né? Criados aqui na parte de back-end. Então a gente tinha o nosso post, o get para listar os usuários, o show mostrar os usuários, o update para atualizar, compute e o delete para deletar um usuário. A gente basicamente vai utilizar essa API. Eu vou iniciar então ela, deixar ela rodando. Eu vou abrir um novo console aqui. Então a gente entra na parte de back-end, se vocês lembram, e npm run dev, que aí ele vai iniciar nosso back-end e ficar como se fosse um servidor. Imagine se esse servidor tivesse em outro local, por exemplo, externamente, então a gente já estaria rodando, não precisaria fazer essa outra parte. E aí a gente vai utilizar então esse back-end na nossa aplicação. Se a gente usar aqui, dá um send, pronto, está devolvendo as informações. Então já está rodando. Então a gente vai utilizar essas rotas no nosso React. Bem, para utilizar essa parte de rotas no React, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou cancelar aqui. A gente vai ter que instalar uma ferramenta, um pacote chamado Axios. Como eu tinha aqui instalado o Yarn, o Yarn ele faz um gerenciamento melhor e mais rápido dos pacotes. Então, eu vou instalar com o Yarn. Yarn install Axios. É o add. Uma vez instalado, a gente vai iniciar a nossa aplicação novamente. Está rodando. E agora a gente vai para o nosso projeto. Então, uma vez instalado o Axios, a gente vai criar então o nosso arquivo de rota. Nosso arquivo, na verdade, nossa API. Então, para isso, a gente vai criar aqui uma nova pasta chamada service. Dentro do service, a gente vai criar um novo arquivo chamado api.js. O que vai ter dentro desse API? Dentro do API, a gente vai importar, então, primeiro o Axios. Instalou, né? Agora vai importar. Então, import Axios from Axios. E a gente já pode utilizar. Então, primeiro, eu vou criar uma constante que a gente vai chamar de API. E dentro dessa API, agora eu chamo Axios.create. E aqui dentro eu vou passar a base URL. Qual vai ser essa base URL? Então, se a gente tivesse em um servidor, seria http sei lá, wesb wesb.br/API. Mas nesse caso aqui, como a gente está colocando em localhost, então será esse caminho aqui com o número da porta. Então, basicamente é isso aqui. Esse aqui será o acesso da nossa API, rota principal. Então, carrego o Axios, mas eu tenho que exportar ele para utilizar. Então, export default API. Pronto. Agora eu já posso utilizar a nossa API na nossa aplicação. Ele já consegue conectar com o servidor em localhost. Aí se eu botar também http, né? Ele consegue acessar então a nossa API e já está exportado.
Nosso primeiro, o que a gente vai fazer, a gente vai modificar então esse API é o app.js, a gente vai modificar ele para utilizar o fazer a nossa listagem de usuários. Então, a nossa listagem de usuários, primeiro então a gente vai vamos inicialmente criar então um componente chamado user, né, dentro aqui do pages, nova pasta users user. Então, dentro do user, a gente vai criar um novo arquivo, que é o nosso index.js. Vou criar também o CSS dele. Style.css. Então, basicamente, dentro do nosso JS, que seria o nosso componente. Então, o que eu quero dentro desse componente? Eu vou criar um componente que lista todos os usuários pegando lá da nossa API. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos começar aqui fazendo a nossa listagem, né? Eu vou criar um componente. Então, primeiro eu vou criar dizer que ele é um componente, import React para utilizar o JSX from React. E vou criar um export function user. Então, eu vou criar isso daqui, ele vai ter um return. Nosso return aqui, inicialmente, não vai ter muita coisa, só vai ter um H1 aqui, só para saber que é user. Tá. Dentro da nossa aplicação aqui, a gente vai portar, então, esse user, import user maiúsculo, que é o componente. User from, onde é que tá? Tá no /pages /user. Pronto. Vou apagar isso aqui que a gente fez na última aula. Não vou utilizar por enquanto. Ainda vai estar isso aqui. E aqui eu vou utilizar então o nosso user. Opa. Barra. Pronto. Pronto. Só isso eu já estou utilizando o nosso usuário. Se vocês olharem aqui, ele já carregou, então, embutido, aquela listagem do nosso user. Uma vez que a gente carregou o componente aqui, então a gente vai começar a trabalhar nele. Então não vai ser só isso. A gente quer a lista de usuários. Então, a primeira coisa, a gente vai montar aqui então primeiro o HTML, que a gente vai utilizar, e depois a gente parte para a parte de JavaScript. Eu vou ter, então, na minha listagem, eu vou ter uma div, que eu vou chamar de user content, container, né? Container. Então, dentro desse container de usuários, a gente vai ter aqui o H1, que vai ser lista de usuários. Eu vou ter uma lista de usuários e a partir disso eu vou ter então o L lá, que vai criar uma lista então de usuários. Então dentro de cada da nossa lista, eu vou chamar ele também de class name user list. Então essa vai ter essa classe chamada aí user list. E dentro dessa user list eu vou ter vários LIs, né? Nesse caso aqui
que é os itens listados. E aí eu vou começar. Primeiro, eu vou ter um strong, que vai ser os cabeçalhos, né? Strong. Como, por exemplo, nome. E vou ter o campo, botar com P. Nome. Seria... Vou ter também... Se a gente olhar quais são os campos que a gente tinha, então era nome, ID, não vou precisar, o e-mail, a idade e a empresa. Então vai ter nome, e-mail, idade, tá, botar 10. Depois a gente vai criar isso dinamicamente. E vai ter a empresa. Então pronto, ele criou aqui a nossa listagem. Eu vou agora fazer o CSS para ele ficar mais bonitinho. A gente ver como é que vai ficar. Então bora para a parte de CSS dele. Então o que eu vou ter aqui no meu CSS? Eu vou carregar então a lista de usuários no topo, no H1, que seria a lista de usuários. Eu vou colocar com fundo laranja. Ah, esqueci de importar aqui. Import, tem que colocar import style.css. Pronto, ele já está colocando, aplicando. Aplicou o que eu queria. Então, eu vou ter aqui o H1. Eu apliquei, ao invés do fundo laranja, eu apliquei o fundo branco com a letra laranja. Alinhei ao centro. Na lista de usuários, eu coloquei com tamanho máximo de 700 pixels. Um quadrado, criar margem. Tirei a listagem, nem botei da forma de listagem. Dentro de cada um dos vários usuários que a gente vai ter. Então, eu coloquei o fundo branco, a borda, essa borda fininha. Adicionei o padding dentro de cada um dos parágrafos, que é cada um desse daqui. São os P's. Eu coloquei com a fonte de tamanho 16, botei a cor esse cinza e dei uma margem acima do topo e uma largura da linha, né, de 24 pixels. Então, basicamente é isso. Para o nosso CSS. Agora vem a parte, então, de JavaScript. Então, o que a gente vai fazer? Eu criei aqui de modo estático. Então, a gente criou o nosso módulo Axios. Agora, a gente vai utilizar ele para pegar aquelas informações dos usuários. Como é que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, no React, a gente vai ter que importar duas coisas aqui. O primeiro é o que a gente já conhece, né, que é o useState. A gente vai criar uma variável que vai armazenar todas esses usuários que vai vir, que são aqui são essa lista de usuários, e a gente vai utilizar e implementar esse getList aqui, que vai listar todos os usuários que estão no meu banco. Seria essa lista de usuários aqui. Então, ele vai vir um array, eu vou ter que armazenar ele em algum lugar, então vou usar ele. Vou usar também uma outra função chamada useEffect. useEffect. Já eu explico melhor para que serve.
Também a gente vai ter que importar a nossa API do Axis, né? Então, import API from... Onde é que ele está? Ele está no barra service barra API. Pronto. Então, a gente vai importar a nossa API. Importou o estilo. Agora a gente já pode utilizar. Como eu disse, a gente vai ter que criar uma variável para armazenar os usuários. Então, vai usar o use state. Então, users.set users, que é o nome da função para atualizar essa lista, né? Set users. Vai receber, então, um use state. O que eu vou passar como default? Um array. Então, ele vai receber, ele está inicializando aqui o nosso user state como um array. Vou ter também, então, iniciar a nossa lista. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar, então, esse use effect. Ele basicamente recebe uma função como parâmetro. Então, a gente vai passar aqui uma função e vai fazer alguma coisa. Ele recebe dois parâmetros, na verdade. Esse primeiro é uma função e, por fim, um array. Dessa função, como a gente não vai retornar diretamente, então a gente utiliza esse daqui. A gente vai fazer algumas coisas. Como é que funciona o user effect? Ele recebe, então, uma função e esse parâmetro. Então, imagine, por exemplo, se eu tivesse alguma variável. Por exemplo, o user mesmo. Então, se eu passasse aqui o user, toda vez que tivesse alguma modificação no user, ele ia chamar esse use effect. Então, toda vez que fizesse alguma modificação no usuário, ele chamar essa função para executar, para fazer alguma coisa. Quando a gente deixa dessa forma, então ele vai executar sempre quando o componente iniciar. Então, quando eu chamar esse componente do user lá no nosso app, que ele iniciar ele aqui, ele vai chamar, ele vai executar essa função use effect. E não executa mais, ele só vai executar uma vez, porque não estou passando nada aqui. Então, como a gente vai fazer? O que a gente quer fazer é que quando iniciar esse componente de usuário, ele vai lá na nossa API. Então, vai na nossa API, .get, que é o método get, né? Que a gente vai utilizar. E o que a gente vai querer pegar? Os usuários. O que eu estou passando aqui é basicamente isso aqui. Ó. A gente já tem na API o localhost e eu quero essa parte, que é a rota para eu iniciar com o método get, se vocês lembram aqui, passando o users. Então, é como se tivesse aqui localhost, é como se tivesse daquela forma, localhost, response 3031 barra users. É como se tivesse isso. Mas o nosso API já está fazendo isso. Então, eu estou passando aqui do users. Eu vou pegar essa lista de usuários porque ele está utilizando o método get. Ele vai me retornar. Quando ele me retornar, o que eu quero? Eu vou pegar essa resposta e vou adicionar na nossa variável set users. Que aí eu vou adicionar um array. Então, o nosso response.data, que vai ser o nosso array de usuários. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses usuários e setar na lista de usuários aqui essa lista de usuários que está vindo do response.data. Então, uma vez que ele fez isso, aí eu já posso utilizar nossa lista de usuários. A gente pode até olhar aqui, está vendo mesmo, console.log users. Então, aqui, a gente pode olhar no object, tá vendo? Tá vendo um array de usuários. Então, a gente já pode utilizar na nossa aplicação. Como a gente vai utilizar? A gente vai modificar um pouco isso aqui.
Então, dentro desse meu LU, eu vou pegar esses usuários e para cada um deles, então, eu vou utilizar a função map, que vai pegar para cada um desses usuários então, eu vou ter um usuário. E o que eu vou fazer com esse usuário? Eu vou jogar aqui na nossa lista. Então, o list aqui. O list. Vou passar aqui para dentro. E aqui, ao invés de nome, como eu coloquei, eu vou adicionar, então, user.name, que é a variável, né? Nome. Vocês lembram aqui do Insomnia? A gente olhar aqui, eu coloquei name, olha as suas lá, pode ser que esteja nome. Name, e-mail, idade e empresa. Então, name, e-mail, vai ser do tipo user, não é users, é user, porque está pegando do map. Ponto e-mail. Aqui eu vou acrescentar a idade, né? User.idade. E por fim, o user.empresa. Então, uma vez eu já desenvolvi todos, uma coisa importante, dentro do React, a gente tem que, para ele saber quais são, identificar então quais são cada um desses usuários para ele listar ou para ordenar, a gente precisa passar aqui um key, que é uma chave única, que identifica cada um desses objetos. O que identifica aqui? É o nosso user.id. Que ele é quem vai identificar cada um dos usuários. Então, para cada uma dessas listas, a gente tem um usuário. Uma coisa importante que eu esqueci é que isso aqui tem que ficar dentro de... Porque não é... É como se fosse uma variável. Então, pronto. Por isso que ele está dando aí. Se a gente olhar aqui agora, pronto. Ele está mostrando todos os usuários, a lista de usuários que está na nossa descrição. Vou deixar aqui. Ele recarregou. Pronto. Aqui está a lista de todos aqueles usuários. Que é o que a gente queria. Empresa, Manuel. Opa. É justamente o que estava aqui no Insomnia. Os usuários que a gente tinha criado anteriormente, quando estava fazendo a parte de back-end. Então, basicamente, essa primeira parte de listagem de usuários é isso. A gente queria, então, que na nossa aplicação aqui de usuários, essa página inicial teria, então, a listagem de usuários. A gente viu que ele, utilizando o Axios, a gente criou a API. E a partir da API, a gente pode utilizar, então, aqui importou ele, a API, e pegou a lista de usuários e adicionou essa lista de usuários numa variável usuários e fez a listagem deles. Que era o que a gente queria inicialmente. Nas próximas aulas a gente vai, então, aprofundar, criar as outras páginas e os outros métodos, que é atualização, criação e deletar, e também a navegação. Então, provavelmente a próxima aula será um pouco mais longa.